Ser membro do My News é apoiar o jornalismo independente e plural. E agora você pode escolher entre ser apoiador ou parceiro. São duas opções com vantagens exclusivas. Clique em Seja Membro e descubra todos os benefícios. Olá, eu sou o Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Hoje, já que todas as redes sociais caíram, eu não pude discutir os rumos do país nos grupos de WhatsApp do Vivendas, nem consegui avaliar os looks do Gil do Vigor nos stories. Então resolvi retomar esse posto de apresentador depois de ficar um tempinho fora. Tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos. Além de vocês, o Siddhartha Ribeiro, Carlos Andreasa, Thaís Oyama e Gonzalo Vecina. A parte dos looks do Gil do Vigor vai ter que ficar para depois, porque não deu para a gente printar tudo. Mas a gente vai falar deste país onde tudo cai, até time grande. Tem papo sobre os Pandora Papers e o Paulo Guedes, que não cai. Protestos do fim de semana contra o Bolsonaro, que não cai. Preço dos combustíveis e inflação, que não caem. E ainda o balcão de negócios da Michelle Bolsonaro e o caso da Prevent Senior. Na área VIP, só para membros do My News, o assunto é uma atualização do que pode e do que não pode no atual estágio da pandemia. Quer assistir? Torne-se membro, que é baratinho e vale muito. Roda aquela vinheta aí antes que eu caia, por favor, Bia. Estranho, né? Quantas vezes hoje você foi mandar aquela mensagem no WhatsApp e percebeu que ele não estava lá? Quantas vezes você olhou para o seu telefone e se perguntou que horas ele volta? Será que ele sente saudade de mim? Na vida a gente precisa perder algo para dar o devido valor. Pois é, às vezes a gente se liga o quanto nossos hábitos com a internet são fortes e mudaram tanto em tão pouco tempo. Siddhartha, essa coisa de dependência do WhatsApp mexe muito com a gente. Onde é que está essa relação no nosso cérebro? É um vício mesmo? A gente precisa fazer detox, essas coisas? Sim. Sim, a gente precisa entender que nos últimos 20 anos, todo mundo, no planeta inteiro praticamente, países diferentes, classes sociais diferentes, religiões diferentes, está todo mundo viciado em tela. Tela é um negócio sensacional, audiovisual é maravilhoso, sobretudo quando o conteúdo é bom e verdadeiro. Agora, esse excesso está fazendo a gente ficar muito doente, sobretudo as crianças, adolescentes. Tem um livro recente muito bom, chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel Demurger, um neurocientista francês, compilando vários estudos científicos mostrando que tem muitos prejuízos acadêmicos, sociais, interação. A gente precisa se tocar de que tudo em excesso é ruim e a dose das telas está demais. Eu tenho 2 filhos, né? E eles foram essa semana na oftalmologista, que é uma ótima oftalmologista aqui no Rio de Janeiro. E ela estava comentando comigo, Siddhartha, que ela recebe muitas crianças, muitos pais, né, com filhos ali no consultório dela. E eles alegam que a criança não sabe ler, ou que a criança está com problema de leitura e tal, e ela fala que não, que no fim das contas não é nem um problema de visão, é que é tanta tela que a criança não conversa, e às vezes isso converte até em problema de fala. Ou seja, é uma loucura mesmo, né? Assim, a gente está criando... Que geração está vindo por aí, né? Uma coisa que o Demurger mostra nesse livro é que o QI vem aumentando geração a geração desde quando o teste foi inventado. E a gente pode questionar se é um bom teste, ele não mede inteligência, ele mede alguns aspectos da inteligência, mas o fato é que a cada geração ele vinha subindo. E na geração digital ele caiu. Sim. E o Demurger atribui essa queda, sobretudo, ao excesso de telas. As crianças estão com 8, 9, 10 horas de tela por dia. E os pais também. É bem complicado. O Facebook, o WhatsApp e o Instagram ficaram fora do ar no mundo inteiro, né? O Zuckerberg não explicou ainda o que aconteceu. Especialistas dizem que as panes são comuns, mas não esse apagão que a gente viu hoje por tantas e tantas horas. Há relatos que funcionários do Facebook não conseguiram entrar no prédio da empresa porque o sistema de crachá está ligado com as redes sociais dos funcionários que estavam fora do ar, né? Ou seja, as ações caíram mais de 5% e foram, segundo aí as últimas reportagens, mais de 3 bilhões e meio de pessoas que ficaram sem poder utilizar a plataforma no mundo inteiro. Andreasa, é assustador o tamanho dessas redes e também a falta de transparência, né? Pois é, esse é um grande desafio do nosso tempo, pensando especificamente nos países
em termos legislativos, em termos legais, porque se trata de um serviço privado, são empresas privadas, é uma empresa privada, que, no entanto, condiciona o debate público, né? Tem uma dimensão pública muito, muito vigorosa. Como é possível, se é que é possível, regulamentar o uso dessas redes em termos de transparência, sem ferir, e parece ser nisso que se escoram as redes, e não estão erradas, sem ferir o princípio da liberdade de expressão, da livre circulação de ideias. Muitas vezes, aliás, o discurso da liberdade de expressão, da garantia da liberdade para esse serviço, serve de escora para que essas empresas não precisem ser tão transparentes assim. Então, tem uma discussão perigosa aí, e é delicado de entrar nisso, né? Mas em algum momento a gente vai precisar enfrentar. Thaís, alguém checou para ver se o Bolsonaro está bem? Ele está conseguindo fazer alguma coisa sem o WhatsApp nessa tarde? Como é que foi? Seria um bom momento para dar um celular de brinquedo para ele, né? E dizer que nada tinha acontecido e deixar alguém no lugar, né, não, Thaís? Olha, o mundo teria muito a ganhar com a ausência do Bolsonaro nas redes, muito a ganhar com essa lacuna, né, Tabet? Uhum. Eu acho que ele teve aí uma crise de abstinência, ele está sempre muito ligado, ele não responde já há muito tempo mais os meus WhatsApps, mas eu às vezes dou uma olhadinha lá e vejo ele sempre online. Assim. E imagino que ele gasta bastante tempo ainda com isso. Mas eu queria dizer uma coisa, eu concordo com tudo que a Andreasa falou, principalmente essa natureza híbrida aí das redes sociais, que confunde o nosso entendimento e coloca aí tantas cascas de banana. Mas eu queria ir um pouco contra a corrente, porque eu acho o seguinte, sabe que eu sempre fiquei espantada quando no Rio de Janeiro faltava feijão preto, né? Lembra que teve uma época aí, vocês cariocas adoram feijão preto, e daí as pessoas ficavam desesperadas porque tinha acabado o feijão preto, faziam filas, as TVs mostravam fila de gente atrás de feijão preto. Eu pensava, meu Deus, por que elas não comem feijão fradinho, então, ou outro tipo de feijão? Eu penso, tá, bem, é a mesma coisa, sabe? Talvez porque eu não esteja nas redes, mas eu uso o WhatsApp. Deu aquele pânico inicial, o WhatsApp saiu do ar, você não consegue falar com as pessoas, mas logo você vai lá por velho, como é que chama? SMS, né, que era o tio do WhatsApp, ou e-mail. Assim, não é um desespero. Eu acho que o WhatsApp, ele deu uma chance para o mundo de mostrar que ele não é tão indispensável assim. Talvez tenha sido mais perigoso para ele do que para a gente isso. Mas sabe o que é, Thaís? É porque nós aqui, especialmente, nós somos da geração, a gente veio do analógico, a gente vive hoje, como o Siddhartha falou, a gente também é viciado em tela, né? Mas a gente sabe que fechou aquela tela, a gente não tem a tela, a gente consegue observar alternativas, né? Se alguém bota um telefone fixo na minha frente, eu sei me virar com aquilo. Agora, tem uma geração toda aí, Thaís, que lida com isso de uma maneira completamente diferente. Por exemplo, tem jovens aí que o garoto não tem o telefone do amigo na agenda do celular. Ele só fala com o amigo pelo Instagram ou pelo TikTok. Sem falar, que eu até fiz uma piada sobre isso hoje, que se o Facebook tivesse acabado, porque estava rolando esse boato, né, que o Facebook teria acabado e o Instagram também teria acabado. O índice de desemprego do governo Bolsonaro ia pular de 14% para 28% só de influencer. Porque tem gente que vive disso hoje, tem milhões de seguidores no Instagram, ganha a vida fazendo isso. Imagina se a rede acaba. A pessoa ia fazer um araquiri em casa. Isso é um desespero. Ô, Thaís, você viu que mesmo para os jornalistas, né, os jornalistas mais jovens, o pessoal estava no Twitter, que foi a rede que sobrou, desesperado porque não estão habituados a apurar por telefone, a pegar o telefone e ligar para alguém, né? As pessoas ficaram desesperadas, porque tudo hoje em dia é feito quebrando a formalidade. Eu não acho ruim, não, eu acho bom nesse aspecto, mas tudo se faz por meio de mensagem, por WhatsApp, muitas vezes sem escrever, por mensagem de voz. Então, colapsou. Para mim, pessoalmente, devo dizer, fez falta absolutamente nenhuma. Agora, por quê? Foi durante um dia, um período de um dia. Também jamais direi que se amanhecesse o dia de amanhã tem um programa de rádio para colocar no ar, que a gente organiza a pauta toda via WhatsApp. Aí eu ia
ficar nervoso. Então, não é só a garotada não, tá, Beth? A gente também. Mas claro. O doutor Vecina pode falar isso, Andreasa. Quando uma veia entope, não é, doutor? O organismo logo trata de fazer uma outra veia alternativa lá. Eu duvido que as pessoas fossem parar de entrevistar, de apurar, de falar, de entrar em contato uns com os outros. É claro que alguma coisa apareceria, até melhor, inclusive, com o WhatsApp. Não é assim, doutor Vecina? Quando uma veia entope, dá problema, não é? Melhor eu não garanto, sabe? Mas que o nosso organismo está preparado para fazer shunts a todo momento, o nosso organismo está preparado para fazer desvios. É que o desvio não é o canal principal, é um canal alternativo. Vai menos quantidade de sangue, então vai menos informação, né? Eu estava, enquanto vocês falavam, pensando nessa história, porque eu sou um sujeito um pouco mais idoso que todos vocês aqui, talvez, e não sou tão dependente dessas mídias, e sou mais... Bom, eu ainda uso SMS. Então não... Eu vou dizer a verdade para vocês, eu não soube que o WhatsApp tinha caído, até que de repente estava lá na UOL, olha, caiu o WhatsApp, não sei o quê, eu falei, que interessante, né? Não me aconteceu absolutamente nada, eu continuei usando meus e-mails, tinha um monte de coisa para responder, tinha um artigo para escrever, eu fiquei aqui, achei até legal, porque tive um tempo para descomprimir, mas o nosso organismo sabe sim criar caminhos alternativos, o nosso cérebro rapidamente cria esses caminhos alternativos. Nós não iríamos morrer de falta de WhatsApp, com certeza. Twitter é uma coisa que eu nem conheço, então não sei do que vocês estão falando. Né? SMS, e-mail, aí quem sabe, tá certo? Olha, Gonzalo, você não conheceu o Twitter e não ter sentido falta do WhatsApp só prova que a sua vida é muito melhor que a nossa. Está muito bem servido. Continue assim. O Siddhartha, hoje foi um bom dia também, né, para levar todo mundo para vacinar, né? Hoje era o dia de pegar o telefone, ligar para a mãe, para o tio, para a avó, falar dos benefícios da vacina, porque fugiram dos grupos do Facebook, dos grupos do WhatsApp. Foi um bom dia para isso, né? Desligaram a lavagem cerebral por um pouquinho de tempo, né? Isso o pessoal acorda. Eu fico pensando, né? A gente está enfrentando uma espécie de torre de Babel da internet. Na hora que conectou todo mundo no planeta inteiro, tão legal, mas aí o pessoal começou a entrar em confusão. Essa história da Terra plana é isso, né? 200 a.C., Eratóstenes sabia que ela era um globo e sabia a circunferência. Aí o pessoal esqueceu. Aí veio o Copérnico, aí vieram os navegadores, deram a volta, Fernão de Magalhães falou, é redonda. E aí a galera esqueceu de novo. Então, parte do problema são as interações de ruído, né? A gente está vivendo um momento de muito ruído. E as redes têm a ver com isso, totalmente. E no final isso tem a ver com os mesmos mecanismos. Você falou em viciado. A gente está falando de mecanismos de recompensa e punição mediados por dopamina, né? Então as telas estão funcionando como uma cocaína. Olha aí. Mas eu acho que a gente tem que ter claro que não é o que, é o como que está mudando. E o como é um instrumento que nós podemos colocar a nosso serviço. Claro. É diferente. Então, por isso que eu não estou tão preocupado. Porque o como, nós vamos melhorar o como. O que nós temos que nos preocupar é que não perder os quês, os objetivos, a razão de ser das coisas. E isso continua sendo do domínio do homem. Então, quando o Andreasa fala, dá para regular? Eu acho que dá para regular, só que é perigoso. Menos perigoso não regular. Por quê? Por causa da liberdade individual. E a liberdade individual não é um como, é um o quê. Então, nós precisamos tomar cuidado com o que nós vamos fazer com a nossa liberdade, com a nossa capacidade de escolha, porque está cheio de gente querendo criar uma proibição a mais, que diz respeito à religião dele, que diz respeito ao que ele pensa sobre, sei lá, drogas, sobre aborto, sobre Deus. Então, não podemos perder a nossa capacidade de discernir o que e o como. É isso. A Thaís estava falando sobre a apuração, né? Esse domingo, um consórcio de jornalistas investigativos de diversos veículos divulgou uma série de reportagens que vazam dados sobre contas offshore, ou seja, contas em paraísos fiscais, de poderosos do mundo inteiro, inclusive. E bem hoje caiu o WhatsApp, né? Coincidência? Será?
Ou será coisa dos Illuminati? Saudade daquele meu grupo de teoria de conspiração do Facebook que ficou fora do ar a tarde inteira. Enfim. Bom, o que importa é que jogaram dados no ventilador e muita gente está tendo de se explicar. Entre essas pessoas está o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, que, segundo os Pandora Papers, tem quase 10 milhões de dólares em uma conta nas Ilhas Virgens Britânicas. Ô, Thaís, é bom deixar claro que ter conta em paraíso fiscal não é crime, desde que seja tudo declarado à Receita. Mas tem uma coisa muito indigesta nesse caso do Guedes, é que ele é ministro da Economia e com os rumos que a economia tomou por aqui, ele acabou faturando muito nessa, né? Ganhou cerca de 14 milhões de reais só com flutuação de câmbio. Que acabou, né, no fim das contas, tirando grana e dificultou a vida de muita gente. Até agora, o Guedes não falou nada a esse respeito. Finalmente acharam alguma coisa que o Posto Ipiranga não sabe explicar, ô Thaís? Pois é, Tabet, como você falou, não é crime você ter conta em paraíso fiscal desde que você a declare, mas existe uma norma que impede gente que ocupa cargo público de ter esse tipo de conta, até por causa desse risco de poder usar de informações privilegiadas para manipular esses procedimentos. Agora, eu acho que isso já é um palpite, é uma impressão. Eu acho que o dito establishment, ou, enfim, os apoiadores do governo Bolsonaro, e não só os apoiadores, mas, por exemplo, os grupos interessados em manter o Guedes vão fazer de tudo para jogar aí uma cortina de fumaça em cima desse negócio, porque tudo que eles não querem é que caia agora o Paulo Guedes, até porque eles morrem de medo que entre no lugar dele o Pedro Guimarães, né, que é tipo a assombração do mercado, né, o Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa, ultra bolsonarista e bastante imprevisível em relação à economia. Os liberais, o PIB, o mercado, o dito mercado financeiro, morrem de medo que isso aconteça. Então, eu tenho a impressão que vai haver assim um esforço muito grande desses grupos para dar uma aliviada aí para o Paulo Guedes, afinal de contas, 10 mil dólares, não sei o quê. Aliás, a gente vai falar dessa questão mais para frente, mas a quantidade, que não é muito grande para alguém, são 10 mil dólares, né? Você falou. 10 milhões. 10 milhões. 10 milhões. Ah, bom. 10 milhões. Então, são 10 milhões, já muda bastante de figura. Mas não acho que as pessoas vão querer fuçar muito nisso, sabe? Porque, como eu disse, tem uma impressão aí de que ruim com Paulo Guedes, pior sem ele, e pior ainda se vier alguém como Pedro Guimarães no lugar. Então, acho que vai ter uma operação abafa a caminho aí. Você concorda com isso? Olha que tem alguns caras que operam o mercado financeiro que não aceitam que regras de ouro sejam quebradas. E essa é uma regra de ouro para quem mexe com dinheiro. Não me roube. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também tinha uma conta offshore que foi fechada em 2020. Me chamou a atenção na reportagem da Piauí uma informação sobre a Comissão de Ética Pública que julga esses casos e que demorou, aliás, 2 anos e meio para dizer que não tinha nenhum problema no Paulo Guedes administrar sua offshore enquanto é ministro da Economia. A reportagem conta que, em maio de 2020, o conselheiro Eric Vidigal pediu demissão e disse numa carta que não tinha entrado na comissão para bater palma para governantes indecentes ou para perseguir desafetos do governo. Andreasa, é estranho essa comissão não recomendar nada ao Paulo Guedes? Tem a ver com isso que a Thaís está falando? É muito estranho, né? E se deu pouca atenção ao fato de as reportagens desse consórcio, do Pandora Papers, denunciar essa comissão. Essa comissão é denunciada como tendo problema a partir do relato do Eric Vidigal. Tem 2 problemas aí, Tabet, 2 problemas formais: Código de Conduta da Administração Federal e Lei de Conflito de Interesses. Vamos deixar de lado, vamos considerar que o ministro tem a sua conta e, de fato, ele a declarou, e que não tenha havido, nesse período em que é ministro, que não tenha havido movimentação na conta. Isso não está claro até agora, tá? Mas vamos supor que não tenha havido movimentação na conta. Ainda assim, é aceitável, do ponto de vista ético, que um ministro de Estado
tanto mais sendo ministro da Economia, tenha uma empresa offshore em paraíso fiscal? A gente está disposto a admitir isso no nosso ambiente público? É uma questão controversa, porque, pensando em conflito de interesse, qualquer modificação que ele proponha e que beneficie gente que tem offshores fora do Brasil, pode levantar uma suspeita contra ele, mesmo que ele não se beneficie. A margem de atuação de um ministro de Estado tendo uma offshore fora do Brasil é muito pequena. Ele tinha algumas opções, Tabet. Ele podia, obviamente, fechar a offshore, ou podia criar aquilo que se chama de blind trust, né, de trust cega. Ele colocaria o dinheiro, enquanto fosse ministro de Estado, sob a gestão de terceiros sobre os quais ele não tem gestão, não tem influência. E com isso ele se blindaria. Se eu não me engano, talvez a Thaís se lembre, o Henrique Meirelles, quando assumiu no governo Lula, o Banco Central, ele fez isso. É uma forma de se proteger. Quando ele era investidor, porque ele criou essa offshore em 2014, para se proteger do governo Dilma, segundo a sua avaliação. Ele botou dinheiro em 2014 e 2015. Não teria tido aportes depois disso. Tudo bem, ele era um investidor naquela altura e, como a Thaís explicou muito bem, tudo bem, tem direito de abrir, é legal, dinheiro de origem lícita declarada offshore, tudo bem. Mas quando o sujeito, passados alguns anos, se torna ministro de Estado, isso não muda de figura do ponto de vista ético? Esqueçamos a movimentação de dinheiro, porque, por exemplo, houve a desvalorização do real, projetando em ganho para ele, cambialmente falando. Só que ele pode não ter materializado isso, né? Houve a variação cambial, em tese ele poderia ganhar, mas ele não materializou, ele não trouxe o dinheiro para o Brasil. Isso não necessariamente terá acontecido, e parece que não aconteceu. Mesmo assim, a questão ética não se sustenta per si. Essa é uma questão que está passando à margem do debate. Nesse fim de semana teve também protesto de um monte de invejosos, que nem o Andreasa, né? Que não pode bater no peito e dizer: se eu tenho essa conta em paraíso fiscal porque eu mereci. Foram as manifestações anti-Bolsonaro chamadas por entidades de esquerda, como PT, PSOL, MST, CUT e outras, inclusive o PDT de Ciro Gomes, que acabou levando uma vaia quando tentou discursar na Avenida Paulista. Lembrando que o Ciro também gerou um certo climão no protesto organizado pelo MBL, que rolou no dia 12 de setembro e que essas entidades de esquerda boicotaram. Siddhartha, você que entende o cérebro humano como poucos, dá pra gente dizer que o Ciro é menos amado ou menos odiado que esses dois lados? O que faz ele ir ali? É marcar território? Surgir como uma terceira via ou uma segunda opção para o ódio daquele lado? Como é que funciona isso? Não, olha só, a gente... Eu acho a situação tão séria, Tabet, que eu vou atender a sua chamada de um outro jeito. As diferenças entre o Ciro, o Lula, o Haddad, o Dino, são pequenas se a gente pensar no que o Bolsonaro significa para o país. São pequenas. Em qualquer país com um mínimo de racionalidade, essas forças conversam e combinam que no segundo turno estarão juntas e ponto. Se isso tivesse sido feito de verdade, se as forças todas progressistas desse país tivessem se unido, o Haddad era presidente e não o Bolsonaro. O Bolsonaro é o pior presidente que o Brasil já teve em toda a sua história. O Bolsonaro, com a história da pandemia, ele entrou para uma competição com genocidas. Isso é um fato. E a gente precisa se entender. Então, eu acho que é muito importante que a gente possa fazer uma frente ampla que tenha todo mundo que quer uma democracia funcionando, uma república, uma coisa pública, que a gente possa ter alguma coisa de comum para a gente até poder discordar uns dos outros. O que está acontecendo agora é um desmonte do Estado brasileiro, com grande prejuízo para todo mundo. Estão desmontando as universidades, os institutos federais, a ciência está sendo desmontada, as pessoas estão indo embora. O CNPq, a CAPES, a FINEP, o FNDCT totalmente contingenciado. A gente tem que ter clareza do que está em jogo e a gente não pode entrar nessa eleição
com as pessoas fracionadas, em conflito. Então, eu acho importante ter diversidade. Que bom que tem gente que gosta do Ciro, que bom que tem gente que gosta do Lula, que bom que tem gente que gosta do Boulos, da Manuela, que bom que tem gente que gosta do Dória. Olha o que eu estou falando, a gente precisa ter clareza que no segundo turno a gente vai ter que escolher de que lado que está. E já dá para saber de antemão que isso vai ser entre Lula e Bolsonaro, a não ser que alguma coisa muito louca, muito crazy, tipo aquela facada, aconteça de novo. Tomara que não aconteça, né? Thaís, hoje você escreveu uma coluna sobre o Centrão e o Bolsonaro, né? Que o Centrão já fala numa derrota do Bolsonaro em 2022. Sendo assim, quando é que o Centrão desembarca? Quando é que o Centrão vai largar o Bolsonaro? Porque morrer abraçado com ele, eu duvido que o Centrão vá. Tabet é como eles mesmos dizem, ironicamente, né? Eles vão até a beira da cova, eles só não pulam para dentro da cova, mas eles vão segurando a alça do caixão até a beira da cova, porque é vantajoso para eles. Eles estão com o presidente da República, por mais capenga, por mais enfraquecido, por mais que ele esteja com a rejeição recorde alta, ele é o cara que tem a caneta e tem uma eleição aí pela frente. Então, isso já é de cara uma grande vantagem para todo mundo que está no PP. Depois, eu queria só aproveitar para comentar o que o Siddhartha falou. Eu acho que isso é um consenso que ele disse, né? À primeira vista, a gente pensa que as frentes de oposição ao Bolsonaro estão perdendo tempo, deveriam se unir, etc. Só que é tão óbvio que não, as coisas obedecem a uma outra lógica, né, Siddhartha? Por exemplo, nesse caso que o Tabet chamou, o Centrão está com o Bolsonaro por outros motivos bem distantes desses, né? De que, por exemplo, o Centrão está alinhado com algumas propostas do Bolsonaro, ainda que seja na área de costumes, não é nada disso, são outras questões, outra lógica. Então, por exemplo, você parte o PSDB. Por que o PSDB tem uma ala que não quer lançar um candidato a presidente da República? Não é porque ele discorda do candidato posto ou dos candidatos postos, não é porque ele não quer fazer coalizão, é simplesmente porque, sobretudo, se você lança um candidato, se o partido lança um candidato, esse candidato vai ficar com uma boa parte do fundo eleitoral, do fundo partidário, e, portanto, vai sobrar menos dinheiro para as campanhas dos deputados. Então, é por isso, e sobretudo por isso, que uma parte do PSDB não quer ter candidato próprio, ou seja, não tem aí nada de racional, quer dizer, racional tem, né, mas nada de coletivo, são questões individuais, são questões paroquiais, são questões de natureza pragmática ou mesmo egoísta. Então, quando a gente diz que por que será, meu Deus, que isso não acontece? É porque isso, porque a política obedece a uma outra lógica que, infelizmente, não é a lógica que a gente deseja. Será que o Brasil está fadado a ser medíocre assim? Eu não sei se fadado está, Siddhartha, mas eu só acho que a gente tem que levar em conta a lógica que não é a lógica que a gente desejaria que preponderasse, sabe? Porque, do contrário, a gente não vai conseguir entender esse país assim de uma maneira mais complexa e a política como ela é feita. Infelizmente, a gente tem que levar em consideração essas variáveis que eles levam. Eu acho que a Thaís descreveu aí uma sociedade. Existe uma sociedade entre o governo Bolsonaro, incluindo os militares, e o que se chama de Centrão, que é, como a Thaís disse, sobretudo o PP, o Progressistas. E nós estamos falando de uma sociedade com um governo de turno. Por mais que a gente avalie e considere o governo Bolsonaro fraco, é o presidente da República com a caneta de presidente da República, tendo mais de um ano pela frente e com muito dinheiro, sendo esse ano pela frente um ano eleitoral. O professor Vecina falou de regra de ouro da economia, fala-se muito em teto de gastos. Teto de gastos já era. Isso já está violado e vencido, e nós veremos fundos sendo pendurados de agora em diante para fora desse teto para financiar essa sociedade. Então, Tabet, havendo dinheiro, essa rapaziada vai até o final. E outra coisa, acho que a gente tende também, porque não gosta do Bolsonaro, a subestimar a força competitiva de um presidente da República, que é o presidente da República, e que está sentado na cadeira. Nunca, desde que a reeleição voltou, que a reeleição há entre nós, um presidente disputando não ganhou a eleição.
Seria a primeira vez, no caso de Jair Bolsonaro, mesmo Dilma Rousseff, que se considerava fraca, em 2014 conseguiu a reeleição. Então, a força do presidente, a força econômica do presidente é muito grande. E o seguinte, a turma do Centrão chega lá na frente, perde a eleição com Jair Bolsonaro, sugando essa teta até o final, e pula de barco, porque será necessário para o próximo governo sem nenhum problema. Então vão com Bolsonaro enquanto puder. Desde que ele não faça um golpe formal, né, um golpe 64, tanque nas ruas, uma evidente ruptura institucional, desde que ele não faça isso, que seria ruim para os negócios dessa turma, esse golpe permanente que ele toca, tá bom para os negócios. Não tenhamos dúvida de que essa parceria vai longe. Eu acho que tem um fator, eu acredito, é difícil definir, mas eu acho que é um fator conjuntural, que é a pandemia, né? A pandemia é uma coisa que apareceu de repente nesse cenário, e a consequência da pandemia foram 600 mil mortes. O número de órfãos que nós ganhamos com essa pandemia é uma coisa impressionante. A sociedade toda tem gente que conhece aonde morreram pessoas que não precisariam ter morrido. Eu acho que essa percepção é uma percepção que nós precisamos difundir, fazer com que as pessoas tenham essa mesma percepção. Estas mortes eram mortes desnecessárias. A segunda questão que essa pandemia também trouxe é a fome. Nós ainda não estamos vendo os efeitos da fome, mas a fome está chegando. Existe uma população que não está comendo. Esse assalto a um caminhão de ossos no Rio de Janeiro não pode ser visto como algo aconteceu, não vai acontecer de novo. Nós tínhamos acabado com a desnutrição grave no Brasil. O Brasil tinha acabado com a desnutrição grave. Os últimos governos conseguiram acabar com a desnutrição grave. Nós temos ainda subnutrição, mas desnutrição grave não. A segurança alimentar no Brasil melhorou muito com os governos do PT e o que teve do Fernando Henrique. Agora nós estamos entrando no território de segurança alimentar. Falta comida, vai faltar, já está faltando. Como cozinhar comida. Nós não sabemos comer comida crua. Nós aprendemos há 70 mil anos atrás a comer comida queimada. Então, essa é uma questão que eu acho que a gente tem que colocar nessa balança aí, esse cadinho. A sociedade pode sim se revoltar, pode sim impor uma condição diferente. Eu acho que essa ida às ruas é um espaço importante que tem que ser ocupado e eu acho que a gente tem que colocar isso nesse conjunto de pesos que nós estamos analisando aí também. De fato, a pandemia é um elemento que, né, surge uma vez no século, então realmente a gente não tem padrão de comparação com o que aconteceu até agora. Agora, Siddhartha, voltando aqui para o início do que a gente estava falando, o Ciro ele é um player muito relevante, né? Hoje ele é um candidato, né, que está aí no terceiro lugar nas pesquisas. É um cara que tem uma identificação recente com a esquerda muito forte, mas ele foi numa manifestação e tentaram dar paulada no Ciro, tentaram jogar garrafa, tirar garrafa. Se acontecesse isso numa manifestação pró-Bolsonaro, por exemplo, talvez a repercussão, nós aqui mesmo estaríamos falando de um outro jeito sobre isso, sobre essa violência, né? O que você falou assim, o ideal era que tivesse uma frente única, que todo mundo entendesse que não é mais uma eleição entre direita e esquerda, é entre civilidade e barbárie, que existem diferenças entre nomes como Dória, Ciro, Lula, Haddad, mas que estão ali no campo democrático. Tudo isso estamos de acordo. Mas quando é que vira essa chave e essas pessoas que estão ali nesse campo, lutando contra o mesmo inimigo comum, olham um cara que é um provável aliado no segundo turno, porque imagina, um segundo turno entre Ciro e Bolsonaro, esse cara que atirou a garrafa vai votar no Ciro, não tem dúvida, né? E num segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o próprio Ciro vai votar no Lula. Não tem como votar no Bolsonaro.
Onde é que vira a chave desse ódio? É porque o Ciro está fazendo campanha e falando mal do Lula, criticando o Lula, e existe essa coisa do lulismo ali num topo? O que acontece? Porque o Ciro também é um cara que, num segundo turno entre Lula e Ciro, ele vai ficar de olho nos votos dos bolsonaristas também, né? É aí que pega? Tabet, eu acho assim, o Lula e o Ciro são dois capoeiristas, exímios capoeiristas, já deram rasteiro um no outro. Os dois, assim, a gente tem que despersonalizar, a gente precisa de um projeto de país, a gente parece que está brincando o tempo todo, não constrói esse país. A gente tem que botar na cabeça, ou tem uma revolução educacional no Brasil, ou a gente não tem viabilidade. A gente está perdendo o bonde da história, a revolução 4.0 tecnológica está acontecendo e a gente está andando para trás. O Gonçalo falou muito bem, nos governos Fernando Henrique e PT, Lula e Dilma, o Brasil andou para frente. Podem criticar um monte de aspectos de todos os governos, mas o Brasil andou para frente. Eu sou da opinião de que o Lula, o Fernando Henrique, o Ciro, o Haddad, a Marina, eles têm que começar a conversar regularmente. A gente não pode deixar o Bolsonaro ganhar de novo. A gente não pode deixar isso acontecer. O país está em risco. Mas dependerá de construir um espaço de diálogo nessa estrutura de esquerda ou de centro-esquerda que existe no país. Nós temos que colocar isso de lado e olhar para o futuro do país, porque senão nós vamos conseguir algum desastre como o que o Bolsonaro está significando para o país novamente. Mas seria algo inédito, né, pessoal? Assim como a pandemia é inédita, sem precedentes, essa união não tem, a margem para que ela aconteça é muito estreita. Como é que que o Bolsonaro foi eleito? Também foi inédito a forma como o Bolsonaro foi eleito. Teve um monte de coisa no meio do caminho. Teve a crise econômica, teve toda aquela movimentação do fora Dilma, teve a questão da facada. Eu acho que a questão da facada foi uma coisa... Teve a Lava Jato, né? Teve a Lava Jato. A Lava Jato foi uma destruição fantástica de capital nacional, nunca vista antes na história desse país, né? E teve a facada. Quer dizer, um conjunto muito grande de elementos que você não encontraria juntos. E, de repente, esses elementos se harmonizaram e nós conseguimos fazer essa imensa cagada que foi eleger o Bolsonaro. Então, agora, nós estamos numa perspectiva de, eventualmente, alinhar outras coisas. Será que é impossível alinhar as outras coisas? Eu não acho que seja impossível, mas vai exigir um mínimo de bom senso por parte de todos. Bom senso que é uma coisa em falta, mas nós vamos ter que buscar esse bom senso em algum lugar. Deixa eu colocar uma curiosidade que eu tenho, que acho que o Tabet também tentou provocar aí no Siddhartha, porque eu tenho uma curiosidade do ponto de vista da neurociência, Siddhartha, por que as pessoas continuam torcendo por Bolsonaro, por exemplo? Por que as pessoas não conseguem enxergar que Ciro e Lula têm uma pequena diferença e não é o suficiente para ninguém jogar pedra na cabeça do Ciro Gomes, por exemplo? O que é? Que nem é um processo parecido assim com um time de futebol? Eu vou com o meu time até o fim, nem que ele perca. E se ele perder, eu vou dizer que a culpa é do juiz, que a culpa é do outro time, enfim, qual é, do ponto de vista neurocientífico, o processo que se passa na cabeça desses dois times, o bolsonarista e o cara da esquerda que não consegue enxergar o outro da esquerda como um aliado, mas como um inimigo? A gente tem uma ancestralidade mamífera, somos mamíferos, e os mamíferos são especialistas em cuidar bem de quem está dentro e cuidar mal de quem está fora. A gente é muito bom nisso, inclusive usa certos hormônios. O mesmo hormônio pode levar a esses comportamentos antagônicos dependendo do contexto social. Por exemplo, ocitocina, vasopressina. A gente tem uma capacidade muito grande de amar e cuidar de quem a gente considera desse círculo interno. Esse círculo interno, há 70 mil anos atrás, que o Gonçalo estava evocando aqui, o Paleolítico, era um grupo de, 5, 10, 15, 20 pessoas. Hoje em dia você pode ser, né, a torcida do Flamengo. Eu sou flamenguista, então a torcida do Flamengo. Um monte de gente que eu não conheço, mas eu posso me identificar com essas pessoas e tratá-las melhor do que as outras que estão com a camisa da outra cor.
Isso é muito antigo, é muito primitivo, e essa inércia evolutiva pode nos levar à breca. A gente tem que ficar esperto para o que está acontecendo. A gente está enfiado numa série de armadilhas evolutivas que dizem respeito a uma necessidade de aquisição desenfreada, que dizem respeito a uma necessidade de gratificação desenfreada. As pessoas não conseguem ficar, e eu estou falando de todo mundo, inclusive eu, me sinto dependente dessa história de você ficar recebendo estímulo o tempo todo, e isso as bolhas vão se criando, esse estímulo vai te levando a uma radicalização, e o discurso de ódio vai crescendo. A gente não precisa dos extremos, a gente está precisando se unir no centro. Que centro é esse? Olha, se for alguma coisa entre os governos do PSDB, Fernando Henrique, e do PT, do Lula e da Dilma, o Brasil vai estar indo para frente. Isso eu tenho certeza. Então, não é possível, aí respondendo um pouco o que a Andreasa falou, não é possível, Andreasa, que a gente não consiga ter o bom senso que aconteceu, né, nesse período que foi relativamente longo, que fez muito pela nutrição de brasileiros e brasileiros, pela educação, pela ciência, pela cultura. Nossos indígenas estão ameaçados de extinção, a Amazônia está indo para o brejo, vai virar savana. A gente está passando por uma situação que é um choque. Se as gerações que estão vivas agora não estiverem à altura do desafio, daqui a uns 50 anos, talvez tenha uns 3 ou 4 países onde hoje é o Brasil, servindo a potências diferentes, entregando